Vamos lá, vamos começar. Primeiro, escatologia é um tema desusado. Há 20 anos atrás, a igreja sonhava com o céu. Escatologia é do grego skatos, último, mas o sufixo logia, que é estudo, né? É uma parte da teologia ou filosofia que trata dos últimos eventos na história do mundo e do destino final do gênero humano, comumente denominado como fim do mundo. Isso é a definição que está lá no Google, mas na verdade, para nós, o que vale é o que está embaixo. O que é escatologia? É o ensino dos eventos que estão para acontecer. Trata da vinda de Cristo e dos eventos posteriores. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. A escatologia, ela vai estudar o plano da redenção, todo ele. E o plano da redenção não é só a volta de Jesus. A volta de Jesus, na verdade, é o ápice desse plano. Ok? Há muitos eventos que acontecem antes, durante e depois. Dada a complexidade desse evento. Ok? Para vocês terem uma noção, quando a Bíblia começa lá em Gênesis, no capítulo 1, você vai encontrar Deus formando, criando o universo, depois o jardim, o homem, e coloca os dois lá para viverem. O diabo, que não gostou daquela história, achou que era muita coisa, muita honra para ser dada a um boneco de barro. E aí ele entra na história para separar esse boneco do Deus Criador. Porque a força, a graça, a glória, o poder, a virtude está na presença dele. Diga para quem está ao seu lado, você e eu. Sem a presença dele. Só sou um barro. Irmãos, não tem nada que tenha em maior abundância na natureza do barro. Tem muito por aí, tem valor nenhum. Agora, quando estamos cheios da presença dele, diga, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esses pastores, esses homens de Deus, esses líderes que são usados por Deus nessa casa e na igreja por aí afora, irmãos, nada tem em si mesmo, a não ser a graça que receberam do alto. E se ai de nós, se não for a graça, somente a graça é que nos usa, que passa por cima de todos os nossos defeitos e pecados e ministra ao outro. Mas vamos aqui. Vamos lá. Bem, nós vamos falar, hoje eu vou dar uma panorâmica para vocês, tá? A gente vai dar uma geral aqui do que a gente vai falar, como é que vai ser, e aí na próxima aula a gente vai entrar mais profundamente, aí passo a passo, quadro a quadro. Bem, principais fatos escatológicos por ordem cronológica. A vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja. Isso é conhecido como o rapto. Diga, a vinda de Jesus, acontecerá em duas fases. Quando a gente fala vinda de Jesus, há uma mistura, há uma confusão. Por quê? De um lado se diz que ele vai vir como ladrão à noite. Do outro lado, todo olho o verá. Não combina. As duas coisas não se juntam. É como água e óleo. Ou ele vem escondido, ou ele vem publicamente. Então a gente chega à seguinte conclusão. Que na verdade, esse evento ele é bipartido. Ok? Ele vai acontecer, diga, a volta de Jesus, se divide em duas fases. Na primeira, é o arrebatamento da igreja. Não é o arrebentamento, não. É o arrebatamento da igreja. Okay? Conhecido como rapto. Por quê? É em secreto. Só a igreja vai ouvir o chamado. A trombeta do arrebatamento tem o diapasão dos salvos, afinado pelo Espírito Santo. Quem não é, não a ouvirá.
só vai ouvi-la aqueles que vão subir. Entenderam isso? Glória a Deus. Diga, eu vou ouvir. Está ouvindo bem aí atrás? Bem, vamos lá. Sim, o primeiro evento é o arrebatamento da igreja. E a segunda fase é a volta de Cristo em glória. Aí sim, todo olho o verá. Ok? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o contraste entre as duas situações. Ok? Vamos aqui, vamos avançar. Bem, depois da vinda de Jesus começa a grande tribulação. Eu não vou entrar aqui em discussões sobre pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, porque eu perderia muito tempo. E eu acredito, e há no seio da cristandade, pelo menos mais da 90% acredita na tribulação pós-arrebatamento. Há uma minoria que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, e eu não creio nisso. Eu acredito que a igreja não passará pela grande tribulação. Amém. Por quê? Por causa das promessas. Abra a sua Bíblia. Daniel 12, 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo. Isso aqui, Miguel é o arcanjo de Israel. E haverá um tempo, é isso que eu quero. E haverá um tempo de angústia. Olha como será a grande tribulação. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Irmãos, toda a maldade, todo o sofrimento que o homem já foi capaz de produzir, as duas guerras mundiais pelas quais o mundo passou, toda a crueldade do nazismo que a gente vê nos filmes, tudo isso é nada perto do que ainda vem por aí. Meu Deus! Para os irmãos que são do seminário, vocês tiveram uma aula sobre a história da igreja, a gente falou sobre a igreja de Esmirna, e a gente passou aquele vídeo onde os crentes eram comidos nas arenas pelos leões, eram queimados nos postes como luz, né? Eles eram atados a postes e depois colocavam o mel em volta deles para que eles fossem, para que as abelhas e as moscas os devorassem vivos. E foram feitas muitas atrocidades. Mas o que vem por aí ainda é pior. Diga, o que vem por aí ainda é pior. Agora vamos lá, vamos para o texto. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação e houve rei, até aquele dia. Mas, naquele tempo, será salvo. Será salvo. Não precisa não. Problema o microfone. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Agora pergunta para quem está do lado assim, pergunta baixinho, para não constranger. Assim. Teu nome está no livro? Opa! Fala assim, fala baixinho para não constranger, fala assim. Conserta a vida. Glória a Deus. Vamos lá. Depois da grande tribulação veio o julgamento das nações, o milênio, são 1000 anos de vida de Cristo, o juízo final e, sim, no final de tudo, os novos céus e a nova terra. Muito bem. Algumas pessoas entendem errado essa parte. Novos céus e nova terra. Vai ter um novo céu e uma nova terra. Essa terra aqui vai para o Beleléu. Não é isso que a Bíblia diz. Não, é simples, eu já li. Não seria errado. Presta atenção. Você é o que em Cristo? Nova? Deus mandou
Deus prometeu e Ele não mente. Ele deu isso aqui para alguém. E se Ele deu, Ele não pode destruir mais. Ele disse assim, ó, os mansos herdarão a terra. Está no texto. As bem-aventuradas. Bem-aventurança lá em Mateus 5. Se Ele prometeu, diga, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não pode mais destruir. Mas tem novos céus e nova terra. Sim. Por quê? Porque o que vai acontecer com esse planeta vai mudar completamente a sua face. Vai mudar tanto que a terra vai parecer outra. É como você. Você é uma pessoa. Quem te viu e quem te vê não acredita. Glória a Deus! Poxa, só você? Caramba, vou dizer de novo. Quem te viu e quem te vê não acredita. Glória a Deus! É isso aí, irmão. Da mesma forma vai acontecer com o nosso planeta Terra. Vamos lá. E aqui tem um gráficozinho, ó, eu vou dar tudo isso aqui para vocês. Vamos lá. Temos aqui, ó, o Calvário. Ok? Do Calvário até o arrebatamento, esse tempo aqui é o tempo da igreja, conhecido como tempo da isso, aleluia, alguém explicou. Tempo da esse tempo é da graça, não é de graça, é da graça, ok? E aí veio o arrebatamento. Agora, esse tempo aqui, ele não tem um tempo específico. Ele é uma incógnita dentro da Bíblia. Quem já ouviu falar das 70 semanas de Daniel? Meu Deus, tem muita gente que não ouviu. Caramba. Jesus. Presta atenção. A Bíblia diz que quando Daniel, o profeta, eu estou falando do profeta Daniel, ok? Vamos nivelar por baixo para a gente levar todo mundo junto. O profeta Daniel, lá na Babilônia, mais ou menos ali no entre o 6º e o 7º século antes de Cristo, ele está cativo na Babilônia. Ele começa a orar por causa do cativeiro do povo judeu que está na Babilônia. E quando ele começa a orar, Deus manda um anjo até ele, levando a resposta da oração. E esse anjo leva 21 dias para chegar, porque no meio do caminho ele é impedido por um demônio. E aí há uma guerra ali, até que Deus manda o arcanjo e ele libera o anjo vai e desce. Muito bem. Quando o anjo chega para Daniel, ele diz para Daniel, ó, Daniel, homem muito amado, 70 semanas estão postas sobre o teu povo, para expiar a iniquidade e estabelecer o reino. Essas 70 semanas são semanas de anos. Ok? Cada semana dessa é uma semana de anos. Em vez de 7 dias, são 7 anos. Ok? Entenderam? Muito bem. A partir daí, começa as 70 semanas. Até o Calvário, até Jesus ser crucificado, passam-se 69 semanas de anos. Entenderam isso? Estou sendo claro? Estou falando devagar para todo mundo entender. São 69 semanas até o Calvário, até Jesus falar na cruz, Tetelestai, está consumado. Ok? Entendido? Amém. Muito bem. Acontece que essas semanas pertencem à lei, diga, pertencem à dispensação da lei. Ok? Muito bem. Deixa eu adiantar aqui para mostrar a vocês uma coisa. Olha aqui, primeiro grau. Chaves, parênteses. Conchete. Você tem que resolver primeiro o parênteses, depois os colchetes e por último a chave. Lembra disso? Muito bem. A dispensação da graça, ela é um parêntese dentro do colchete da lei. Deu para entender isso? Ou seja, a
povo eleito. A igreja é outra coisa. A igreja é a noiva. Israel é o rei. São coisas distintas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Da queda de Israel 11:11. veio a salvação aos gentios. Olha o que Deus fez. Deus tratava com Israel no Antigo Testamento. Israel era o agente de Deus no planeta. Tudo que Deus ia fazer aqui, Israel era a mão, o agente de Deus aqui. Ok? Entenderam isso? Muito bem. Mas eles rejeitaram o Messias. Então o que Deus fez? Deus parou de tratar com eles. Deus voltou-se e criou um outro, porque até o Calvário, presta atenção, olha para cá. Até Jesus morrer na cruz, só existia dois povos no mundo. Nós, homens, vemos várias nações, vários povos, mas Deus, quando olha, vê só dois, lá no Antigo Testamento: judeus, filhos de Abraão, segundo a carne, e gentios, que não têm a descendência de Abraão. Entenderam? Amém. Isso no Antigo Testamento. E aí Deus deu a lei ao povo judeu. Ok? E olha, irmãos, isso é maravilhoso. Você tem, eu não tenho tempo para falar, tem tanto detalhe que pode entrar. Mas Jesus não caiu de paraquedas há 2.000 anos atrás. Jesus não nasceu por uma contingência do destino, não. Deus fechou falando assim, tem aqui, vai nascer. Não. O mundo foi preparado de antemão para receber o nascimento de Jesus. Deus, pela sua sabedoria, o povo judeu tinha um defeito na alma. A alma judaica era doente. Eles tinham uma doença chamada idolatria. Eles eram fadados à idolatria. Eles não podiam, eram crente chuchu. Falei pra você? Te achei? Eles não podiam estar do lado de um idólatra que eles se tornavam idólatra. Se colocassem eles junto com os amorreus, eles iam adorar os deuses dos amorreus. Botava eles junto com os filisteus, eles acabavam adorando os deuses dos filisteus. Eles estavam sempre adorando os deuses das nações vizinhas. Todas aquelas nações que eles não expulsaram quando Josué estava tomando Canaã, acabou se tornando pedra de tropeço para eles. Olha para quem está do seu lado. Fala assim. Está vendo? Tudo que você não resolveu de pecado e inferno, você aceitou Jesus, vai servir de chicote para você. Olha, presta atenção. Você recebe a palavra, o ministrado está através. Pediam perdão, e aí Deus perdoava, ia lá, levantava o libertador, eles eram libertos, aí tu viu na presença de Deus. O libertador morria, eles voltavam para casa. Era sempre assim, se repetiu durante todo o livro dos Juízes. Deus viu que não tinha jeito, eles estavam. Isso era um câncer dentro do povo. E aí o que Deus faz? Deus toma uma atitude que deve ter doído muito no coração dele. Deus ordena a uma nação estranha que viesse e levasse o povo dele cativo. Irmãos, abra o Salmo 137, eu acho isso. Junto aos rios de Babilônia nos assentados. Vê se é isso. Salmo 137. Se não for o Salmo 137, é o 1150 Salmo. Isso mesmo, 137. É isso? Amém. Irmãos, olha só, olha para cá. Abre aí e olha para cá. Esse salmo, eu acho que é o salmo mais melancólico de toda a Bíblia. Só o Espírito Santo foi capaz de captar o sentimento, a emoção da alma judaica saindo de Jerusalém,
indo cativo para a Babilônia. Imagina eles sendo levados, amarrados pelo deserto, escoltado por caldeus, os soldados da Babilônia, em camelos. E aí, o que doeu mais ainda, é que o povo judeu tinha o templo de Israel com os utensílios, a arca, a mesa, o candelabro, o altar do incenso, o altar do holocausto, a bacia de bronze. Aquilo tudo eles não podiam tocar nem chegar perto. Era santo, santo, santo. Era tão santo que eu falava para um dos nossos irmãos aqui, do Ministério do Louvor, a arca, ela era tão santa que o sumo sacerdote cobria, os sacerdotes ajudavam a embalar, depois que ela estava toda embalada, botavam os varais, aí os levitas iam para carregar. Mas eles carregavam ela empacotada. Eles não podiam olhar para ela sem nua, né? Muito forte, né? Tremendo. Muito bem. Então, aquilo tudo que era sacrossanto, agora estava na mão dos soldados de Babilônia. E aí, eles devem ter entrado em parafuso. Meu Deus, como é que pode? Nós, povo de Deus, povo da aliança, temos uma aliança com Deus, nós guardamos a lei, nós andamos debaixo de 613 mandamentos, estatutos e ordenanças, e não podíamos chegar nem perto, e eles que não fazem nada disso podem tocar, usar, rir, brincar. E o templo queimado, e eles saindo acorrentados. Isso deve ter doído muito. E aí eles chegam em Babilônia, aí eles sentam à margem do rio e começam a falar. E os caldeus gostavam de ouvir a canção, porque eles cantavam bonitos salmos. O livro de Salmos é a harpa de Israel. Eles cantavam, e os caldeus falavam, canta-nos um dos cânticos, era bonito. E aí a gente aprende uma coisa. Hoje em dia, tem muito caldeu pedindo para ouvir cânticos de Sião na pestana. E nós cantamos. Quando é para dizer não, eles disseram, não cantamos hino de Israel em terra estranha. Nossas harpas estão penduradas nos salgueiros que há no meio de Sião. Quer ouvir cântico de Deus? Vem servir a Ele. Porque é bonito todo mundo acha, mas servir a Ele ninguém quer. Você está entendendo? Porque eles querem se enganar, dizer que são crentes também. Hoje até o pessoal do Saravá é crente, irmão. É muito sério isso. Até Satanás é crente. Ele acredita, só não serve mais a Deus. Mas ele acredita que há um plano de salvação. Ele até faz a vontade de Deus por obrigação. Então, Deus leva Israel para a Babilônia para curar eles. Diga, Deus levou o povo cativo para curá-los. 70 anos, uma geração inteira morreu em Babilônia. Doeu para Deus e para eles. Mas, irmãos, leia a Bíblia. Israel, quando sai de Babilônia, eles têm outros problemas. Mas esse problema de idolatria nunca mais acabou. Israel nunca mais se envolveu com povos vizinhos. Isso acabou. Foi erradicado da alma judaica. Diga para quem são às vezes. Por causa da sua recorrência em pecados e vícios, Deus é obrigado a te dar um remédio amargo, que dói, é amargo. Você começa a dizer, cadê Deus? Por que Deus deixou? Mas é exatamente para te curar, meu querido. Ele abre a ferida, mas curará. Aleluia! Glória a Deus! Eu estou tentando traçar o histórico para você entender para onde a gente vai sair, para onde a gente vai chegar. Ok?
Muito bem. E aí Deus coloca 70 semanas sobre o povo dele. Passam-se 69. Vem a graça. A graça vem a partir de Jesus Cristo. Começa a dispensação da graça, mas não terminou a dispensação da lei. A lei está em stand-by, está aguardando. Quando a igreja subir, eu falei para vocês, Deus tratava com Israel. Quando chega no Calvário, Deus para de tratar com Israel. Deus agora levanta um terceiro povo. Lembra que eu falei que só tinha dois? Judeus e gentios? Agora não. Agora Deus levanta um terceiro povo, que é um povo tirado desses dois povos, chamado igreja. A igreja é um povo tirado dentre os povos. Tem gente, judeu, que é a igreja. Tem gentil, que é a igreja. Nós, por exemplo, pelo Antigo Testamento, seríamos gentios. Mas por causa da cruz de Cristo, fomos chamados igreja. Bata no seu peito agora e diga eu. Diga um pouco para trás. Eu. Não fale com orgulho, não faça. Eu sou igreja. Isso aqui é tijolo. Isso aqui é tijolo, areia, ferro, pedra. Eu sou igreja. Querido, Deus vai vir buscar uma igreja que não é de tijolo, é de carne e osso. Você está entendendo? Então, não adianta ser crente só aqui dentro, não. Você tem que ser crente lá fora. É daquela porta para fora que você mostra o crente que você de verdade é. Fala baixinho com quem está do seu lado. Está falando contigo? Dê glória a Deus aí. O arrebato dentro da igreja vai acontecer. Eu falei que eu vou dar uma panorâmica para vocês hoje, certo? Muito bem. A ressurreição dos mortos, que são as primícias. Tá? Abra primeiro Tessalonicenses 4,16. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16. Me impressiona nos dias de hoje ver uma igreja que pouco ou nada sabe sobre a volta do Senhor Jesus. Quando, na verdade, isso é um assunto que permeia todas as cartas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu uma carta só para isso aos Tessalonicenses. Os crentes em Tessalônica, eles estavam vivendo assim, não vamos fazer nada porque Jesus está voltando, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, vamos só esperar Jesus voltar, já está chegando aí. E aí, ele escreve essa carta, não, peraí, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Peraí para mim, 4, Quando 16. o Senhor, ao sinal dado, a voz do arcanjo e ao som da Lê por favor o 15 para dar contexto. pois isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estivermos aqui para a vida do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. Para. Olha só. Nós que estamos vivos, de maneira nenhuma precederemos aos que dormem. Ok? Então, a ordem é essa. Primeiro, os que estão mortos em Cristo ressuscitarão. Isso aí é chamado a primeira ressurreição. Há um hino antigo, e eu gostava muito, que fala assim: sou um dos que fazem parte da primeira ressurreição. Então, os que estiverem vivos nesse dia serão transformados, porque quem está morto ressuscita, é trago de volta à vida, ok? E vai ganhar um corpo novinho em folha, glorificado. É o mesmo corpo, mas em glória. Como Deus vai fazer isso? Não sei. Só o Espírito Santo pode responder. Eu sei o seguinte: os cérebros do passado pegavam os crentes, queimavam eles, depois mandavam quebrar as cinzas
até virar pó. Os torrões, até virar pó. Ele deixava eles bem só o pó, só a cinza mesmo. E jogavam no rio Tíber. E diziam assim: agora, Galileu, se referindo a Jesus, eu quero ver tu ressuscitar esses aí. Diga assim: glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo. Não precisa daquelas cinzas. Glória a Deus. Mas em contrapartida, o que os Césares não sabiam é que tem outra ressurreição, a do trono branco. E aquele dia vai ser o dia mais terrível de toda a história da humanidade. Da ressurreição do grande trono branco, vai chegar gente ali fedendo aos pedaços, gente ali trucidada, gente que só não sei nem como Deus vai identificar, mas aquela reunião não começa enquanto não chegar se arrastando o último para receber a sentença. E a igreja gloriosa, cheia de glória, vai estar naquele dia lá. Irmãos, naquele dia, o Espírito Santo vai dizer assim: ó, daqui vai entrar todos. Entra aí o Espírito da terra. A gente vai julgar os santos. O Senhor fala assim: ó, tá aqui, ó, o Espírito que fez milhões de crentes, cara. Quantos homens e mulheres de Deus caíram por causa desse infeliz? E aí a igreja vai estar lá. E ele vai falar: e agora, igreja, o que eu faço com ele? Aleluia! Pisa ou não pisa? Pisa! Tem uma oportunidade, aproveita. Pisa ou não pisa? Pisa! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Mas a aula é escatologia. O rapto da noiva se dará no milionésimo de segundo, no abrir e fechar de olhos. Eu tenho um irmão que ele diz assim: quando chegar o dia do arrebatamento, eu quero estar do teu lado, eu vou pegar do teu pé. Diga para quem está ao seu lado: lamento. Não vai dar tempo. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 15, 52. Alto. No instante. Mais alto. No instante. Mais alto. No instante. Só para a cadeira. No instante, no piscar de olhos, ao soar da trombeta final, pois a trombeta soará, não só os mortos ressuscitarão incorruptíveis, mas nós também seremos transformados. Isso. Não só os mortos ressuscitarão incorruptíveis, mas nós também seremos transformados. Aqueles que dormem no pó ressuscitarão, vão ganhar corpos glorificados. Ok? Que corpo é esse? Lembra do corpo de Jesus depois de ressurreto? Eu sei que você não estava lá. Está na Bíblia. Jesus tinha ressuscitado. Ok? Os discípulos estavam fechados, com medo. Ninguém abriu porta nenhuma, mas ele entrou. Não obstante ele ter entrado sem precisar de porta, podia ser apenas um espírito, né? Mas ele falou assim: não, peraí, toca aqui, tem peixe, tem pão para comer? E ele comeu. Então, olha esse corpo. Ele pode comer, ele pode beber, pode ser tocado, mas nada o detém. Aleluia! Glória a Deus. Diga para quem está sobre você: vai ter um corpo. Glória a Deus. O rapto da igreja só será visível para os santos. O mundo não o verá. 1 João 3,2. Abra lá. 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Isso é um texto lindo, né? Porque eu não tenho aqui. Não, a gente ouviu, né? A gente ouviu. Ainda pouco, não tardará.
não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, assim como ele é, o veremos. Ok? Só que a gente vai ter uma diferença assim. Por quê? Porque o Jesus que Pedro, Tiago, João, os discípulos todos viram ressurreto, era um. O que a gente vai ver é bem diferente. Por quê? Porque quando eles viram Jesus, ele não tinha subido para o Pai. Agora, ele não está mais daquele jeito. João viu ele na ilha de Patmos e se assustou. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés como latão reluzente. Tinha um cinto poderoso, uma couraça de justiça e um nome escrito na coxa. Então, ele está diferente. Por quê? Por causa da glória. Jesus, no Apocalipse do capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. A gente vai falar sobre isso depois. Aliás, olha aí, capítulo 5 de Apocalipse. Rapidinho, a gente vai lá e volta. Vamos lá, pessoal. Apocalipse capítulo 5. Alô, glória a Deus. Está ouvindo? Diga, nem no céu, os anjos, nem na terra, os homens, nem debaixo da terra, os demônios. Presta atenção, esse livro é tão importante e ninguém vai achar. Esse livro, ele tem uma importância tão grande que ele está na mão do Todo-Poderoso. E não foi achado ninguém digno. Só que tem outra pergunta. E Jesus estava onde? Por quê? Não foi achado ninguém no céu, ninguém na terra e ninguém debaixo da terra. Jesus. Pergunta aí. Jesus estava. Presta atenção. O que isso funciona para você? Bom, vamos lá. Então, Jesus estava aonde? Tem algumas pessoas aqui que sabem o que eu vou falar. Gente, abra a sua Bíblia de julgamento em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Você que não é do seminário certo, dá um sinal. Convidado. Para você que não é do seminário, quem é já está sabendo. O livro de Atos dos Apóstolos é o único livro do Novo Testamento que não acaba. Ele não termina. Ele para. Não há fecho. Não há considerações finais. Não há nenhuma saudação final. Ele simplesmente para. Dá-nos a impressão que Lucas estava escrevendo e em algum momento ele parou a narrativa, saiu para beber uma água e nunca mais voltou. Mas isso tem um propósito. Qual? Nós temos 1º e 2º Coríntios, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, vários livros são assim, certo? Muito bem. O livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. Ele escreveu os dois. Ok? Muito bem. Mas, teologicamente,
O que aconteceu depois? Claro que o escritor ali, é João, na ilha de Patmos, ele vai falar de uma forma genérica, né, de uma forma bem sucinta. Ele vai dizer o que vai acontecer nos anos que se seguem. A igreja de Éfeso é a igreja apostólica, aquela igreja que está perdendo o primeiro amor. Por quê? Porque os apóstolos, eles estão todos mortos ao final do primeiro século. João é o último apóstolo a morrer. E detalhe, todos os apóstolos do Cordeiro, não sei se você sabe disso. Não sei se você conhece algum apóstolo. Apóstolo? Todos eles, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Natanael, Judas, filho de Alfeu, todos eles tinham carro zero, casa própria, casa de praia, tiravam férias de Caribe. Os caras eram muito bem vivos. Jesus deixou todo mundo muito bem. Todos eles morreram de mortes horríveis, com exceção de João, que teve um final de vida horrível, mas morreu de morte natural. Por quê? Porque colocaram João dentro de um barril de óleo fervendo e ele não morreu. Por quê? Porque tinha uma palavra sobre a vida dele. Jesus falou que ele ia ver o Apocalipse. Quando Jesus chega na beira da praia, aquela pescaria dos discípulos que estão lá pescando, eles estão pescando, Jesus não pescou nada e está comendo peixe aqui assado na beira da praia. Lembra? Já ressuscitou. Aí, quando eles veem, o Senhor, aí Pedro está pelado, fica doido, meu Deus, e entra dentro da água. E aí Jesus recebe ele e tal, ali é a última vez que eles se encontram. Jesus fala para Pedro: Simão, Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Ele: te amo, Senhor. Ali há um labirinto de palavras, aquelas palavras da verdade. Jesus está falando, no nosso idioma, amor é amor. Eu amo minha esposa, eu amo minhas filhas, eu amo a minha mãe, eu amo vocês. Tudo é bom, né? Aí o pessoal lá deixa pra lá, fala assim: não, quanto o amor não é. E até os homossexuais dizem que aquilo também é amor. Mas, já no grego, tem 4 palavras. Eu amo a minha esposa, ela. Eu amo minhas filhas, Storm. Eu amo meus amigos, filho. E eu amo Deus, Agar. São 4 coisas diferentes. O amor perfeito é o Agar, é o amor de Deus. E aí, Jesus fala para Pedro: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Filho, amor de Deus. Eu te amo. Segunda vez: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, filho. Na terceira vez, Jesus usa o Agar. Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Aí ele troca o verbo. Aí Pedro, ele negou Jesus. Aí ele fala: tu sabes de todas as coisas e sabes também que eu te amo. Entendeu isso? Aí ele sai com Pedro andando e João está parado. O apóstolo João, ele é o apóstolo do amor, não é isso? Por que essa nomenclatura? João, ele era um garoto do colégio apostólico. Entre os 12, ele era o mais novo. Ele era um rapaz assim, dos seus 17, 18 anos. Ele era bem novo. E tinha muita gente já meio caminho andado, entendeu? Pedro, Zelote, por exemplo, era uma camada que era talvez o mais antigo dos apóstolos. E aí é fácil Jesus, que nunca teve filho segundo a carne, se afeiçoar do menino, do garoto, do rapaz novo. E ele viu em Jesus o Pai. Ou seja, projetou em Jesus. Então ele tem uma afinidade muito grande. Jesus coloca João para sentar do lado dele, do lado direito. A gente descobre isso como na Bíblia. Por quê? João é aquele... Não. Deixa eu pegar alguém maduro. É melhor eu. Vem cá, senhor. Eu vou fazer aqui. Jesus. Eu ia ser Jesus, mas é melhor o Jesus. João era mais novo. Era muito apegado a Jesus. E do outro lado, quem sentava aqui na mesa? Judas.
tremenda, que cai, o santo grau, aquele negócio todo, e a inteligência se desviou no mundo afora por causa daquele filme, que achou que realmente aquilo estava certo. É tudo uma mentira. A começo pelo quadro. Aquele quadro é uma mentira. Nunca existiu aquela mesa. A mesa da Santa Ceia não era daquele jeito. A mesa judaica daquele tempo, ela é o que a gente chama de mesinha de centro. Aquilo baixinho. E em volta não tem cadeira, tem tapete. As pessoas se deitam. Imagina que aqui é o chão, tá? As pessoas se deitavam no chão, colocavam o braço esquerdo no chão e comiam com a mão, não tinha talher, com a mão no prato, levava a boca. Entenderam? Ocorre que eles colocavam as tigelas com a comida e aqueles que estavam próximos comiam também no mesmo prato. É por isso que Jesus fala assim: aquele que me trai, coloca a mão no prato de comida. Judas estava do lado. João, ele era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Como ele estava do lado, era fácil ele fazer isso. Sempre. Entenderam? Só para vocês terem uma noção do que é isso. Que o filme é tudo uma mentira só. Agora, essa proximidade. E aí Jesus fala para sai com Pedro, e Pedro vê João e fala assim: e esse aí? Aí Jesus fala assim: o que te interessa? De saber se eu quero que esse fique até que eu venha. Pedro não sabia, mas o que Jesus estava dizendo ali é que João ia ficar até ele vir em glória. João ia ver isso. João, ele não teve só uma visão, não. O Apocalipse não foi só uma visão, não. João foi sacado do Cronos, do tempo, e foi colocado na eternidade. Vamos fazer aqui, o quadro não está aqui. Mas, diga, o nosso tempo. Nosso tempo. Se chama Cronos. Cronos. Tempo de Deus. Tempo de Deus. Se chama Kairos. Kairos. O nosso tempo. Nosso tempo. Se divide em passado, presente, futuro. Imagina um triângulo aqui. Passado, presente, futuro. Imagina, eu tinha que fazer isso com o quadro para você ver. O tempo de Deus, o Kairos, é o que era, o que é e o que há de vir. O nosso passado, presente e futuro. Todo o nosso passado, presente e futuro cabe dentro do é de Deus. Entenderam isso? O quadro ficaria melhor. Por isso ele vê o que você foi, o que você é e o que você ainda vai ser o tempo inteiro. Entenderam isso? Ele investe em você, ele faz tudo por você, porque ele sabe o que tem aí dentro e aonde pode chegar. Aquele que começou a boa obra não vai parar, vai continuar até chegar à estatura de varão perfeito. Quem? Dê glória a Deus. Muito bem. E aí, o que Deus fez com João? Deus pegou João lá no primeiro século. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Vamos ler algo também. Obrigado, irmão. Não deixa eu esquecer nada. Tá? Vamos lá, olha só. O Apocalipse capítulo 2 em diante, você vai ver a carta às 7 igrejas da Ásia. E aí, você vai ver a igreja de Éfeso, a igreja que viu os apóstolos morrer. Essa igreja está deixando, a recomendação é: tenha contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Observe, essa igreja, quem ministrava, imagina isso, pastor Valério, uma igreja onde você fala assim, ó, irmãos, quem vai ministrar hoje, a palavra oficial é o apóstolo Pedro.
vai estar ministrando para vocês na terça-feira vai ser Filipe. E nós vamos falar sobre a multiplicação com o apóstolo André. Pessoal de igreja, que coisa tremenda. Pedro falando do dia que andou sobre as águas, irmãos, ele não fala assim, porque quando Pedro, não, ele fala, quando eu andei sobre as águas, irmão, é diferente. Eles ouviram do que os apóstolos viveram. E aí eles começam a morrer. Os homens que pregavam a vida eterna através de Jesus Cristo começam a morrer. Você já passou por um lugar aonde líderes que você amava, gente de Deus até o último fio de cabelo, que você amava de paixão, começa a ir embora, vai para outro lugar, se muda, ou até morre. Irmãos, começa a dar um negócio aqui. O lugar fica assim, meio órfão. Tanta saudade dela. Caramba, que saudade, que falta. Eu gostava quando ele ministrava, quando ela pregava. Eu gostava quando eles traziam aquela palavra, aquele conforto, aquele conselho. Aí parece que fica meio vazio. Tem gente que quando sai da vida da gente, deixa um buraco desse tamanho. É difícil viver com aquilo. E aí a gente cai no desânimo, vai pro culto. Fulano não tá mais lá. Vai. Você vai, pastor, você agora. Só tem pastor para ir lá lutando. E é isso que a igreja viveu. Desânimo. Aí Jesus fala assim, ó, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Eu sou aquele que anda no meio dos castiçais. Ele está dizendo assim, os apóstolos morreram, mas eu estou vivo e eu estou no meio de Não interessa quem ficou, o importante é quem ficou. E eu estou aqui vivo e não vou embora, não. Aleluia. Glória a Deus. Não, está me dando culto. Jesus está junto. Não, mas vamos lá. Aí vem a igreja de Esmirna, a igreja começa a morrer nas arenas. A gente começa a dar a vida por amor a Cristo, morrendo literalmente. Ser crente hoje, irmão, basta você abrir mão de algumas coisas, de alguns pecados. E é fácil, hoje ser crente, olha que coisa boa. Quando eu aceitei Jesus, se falava que podia ver televisão. Hoje o crente está no testemunho que comprou 3, 4. Que é isso? É que mudou? A igreja? Jesus! Meu Deus do céu! Não é verdade? Não, você está o Leonardo aí que também pisou na lama do dilúvio. Ele sabe o que eu estou falando. Que horas tem? Não sei. Mano, lê alto aí, por favor. Lê mais alto. Enquanto dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, numa nuvem o recebeu, ocultando seus olhos. Lê de novo, por favor. Quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, numa nuvem o recebeu. Alguém tem outra tradução diferente dessa? Tradução. Essa em outras palavras. Fala aí. Depois de ter falado isso, ele foi levado ao céu e desapareceu numa nuvem, enquanto todos olhavam para ele. Dita esta palavra, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, a uma nuvem. Depois de ter dito isto, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então, Tem alguém aí que tem a palavra foi recebido no céu? Enquanto dizia isto, ele foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu. Isso, é. Olha só. Jesus, ele saiu daqui
11. É o 11. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que entre vós foi recebido Em cima do céu. em cima do céu. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus chega no céu, ele não chega assim. Nós estamos aqui agora. No início da palestra, a gente começou, tinha um monte de gente chegando aí. O pessoal foi chegando de fininho, foi sentando aí por trás e tal. Entendeu? Foi chegando. Agora, diferente de eu estou falando com vocês aqui, de repente entra o pastor Michael agora. Ô, pessoal, o pastor Michael vai deixar aí tudo bem. Ou seja, quando Jesus chega lá em cima, não é surdinho, não é calada, furtivamente. Não. Ele chega com ondas militares. Salmo 24. Abre lá. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Não, vamos lá para o Salmo 24. A gente já vai falar. Está no Salmo 24 aí. Levantai-vos, ó portais eternos. Alguém pode ler para mim? Bem alto. Uma voz bem forte aí. Vai. Ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Olha só, isso aí é dito assim, ó. Levantai-vos, ó entradas eternas! Levantai-vos, ó portais eternos! Porque entrará o Rei da Glória! O que Deus te deu é teu. Você pode até perder para o diabo por causa do pecado, mas Deus é poderoso para fazer esse machado flutuar e voltar outra vez. Oh, aleluia! Tá ligado? A casa é maior do que a Glória a Deus! É tudo isso. E você até pensando. Ele traz de volta. E aí, agora vem mais poderoso. Por quê? Porque agora vem com misericórdia. Irmãos, eu vejo alguns crentes às vezes muito arrogantes. Fulano caiu. Tem que excluir, tem que tirar, tem que arrancar, tem que botar, tem que... Aí eu fico pensando assim, pronto. Acabou de carimbar. Vai acontecer com ele. Por quê? São crentes sem misericórdia. Fala isso, crentes sem misericórdia. Aí Deus fala assim, o diabo, Totó. Aí o Totó vai lá, tchum! Ai, vem. Aí, agora, entendeu? Totó, só. Verdade. E aí, para de acusar os outros. Fala, Para de Deus! Para de ficar. Romanos, capítulo 7, irmão, tem lá um ringue, um MMA, um UFC de Deus. De um lado, a carne pesando não sei quantos quilos, cheio de pecado, desejo, vontade, coisas e pecados encobertos. Do outro lado, o espírito, com vontade de servir a Deus, cheio de vontade de ler a Bíblia e fazer a vontade de Deus. Amém, Mas glória a Deus. A vontade, o bem que eu quero fazer, não consigo. Mas o mal que eu não consigo, estou sempre fazendo. Não consigo realizar o bem que quero, mas o mal que eu não quero, estou sempre fazendo. E aquela briga, e um bate, o outro bate, o outro bate. No final, a carne vence. Aí, a toalha é jogada. Miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo de Meu morte? Deus! Romanos 7 é o exemplo da luta entre carne e espírito sem Deus. A carne vence. Mas, diga, glória a Deus. Glória a Deus! Os evangelhos são boas notícias. Romanos 8 começa uma
boa notícia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo. Aliás, abre isso aqui. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem aqui não tem a segunda parte? Lê aí. Lê quem não tem a segunda parte. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Acabou. E é mesmo. Isso aí é o seguinte, a Bíblia não está errada não. É porque quem copiou os primeiros textos da Bíblia eram os judeus. E aí, na hora de copiar o texto, eles tinham um manuscrito judaico. Imagina um crente judeu escrevendo isso aí. O cara viveu a vida toda debaixo de 613 mandamentos, estatuto e ordenança. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não toque, não toque, não toque, não toque, não toque, não vá, não vá, não vá, não vá, não faça, não faça, não faça, não faça. É tanto não. E ele não podia nada, a vida toda travada, tudo cheio de complicação. E aí ele vê os crentes do Evangelho. Agora, pode tudo. Ah, que engraçadinho. Eu fiz tudo. E agora eles podem tudo. Não, é muita liberdade. Está entendendo? Mas até algumas pessoas, né, que vê você na igreja. Ah, poxa vida, eu tive que fazer escola disso, daquilo. Ele não fez nada, já vai. Que negócio é esse? Aí, ele foi lá no versículo 1, versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele pegou a parte B do versículo 4, levou lá para cima e foi aí que foi inventado o copiar colado no outro. Aí ele colou, aí ficou tudo junto. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, vamos lá. E aí, presta atenção. Jesus não está nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Onde é que ele está? A caminho. Eu li com vocês. Ele foi elevado da terra, recebido pelas nuvens, mas ainda não chegou lá. O Salmo 20, Atos 1 mostra ele saindo daqui. O Salmo 24 mostra ele chegando lá. Apocalipse, capítulo 5, mostra Jesus entrando